A locomotiva que mudou para sempre o trabalho nas florestas nasceu como resposta a um problema que estava afundando uma indústria inteira. Nos acampamentos madeireiros, toneladas de madeira ficavam presas por meses porque nenhum trem conseguia atravessar as ladeiras, a lama e as curvas impossíveis das montanhas. As locomotivas da época eram projetadas para velocidade, não para sobrevivência. E esse erro estava custando fortunas inteiras. Este vídeo mostra como uma máquina diferente, rejeitada por engenheiros e aceita apenas por quem realmente precisava dela, acabou dominando o terreno mais hostil da ferrovia. Você vai ver por que ela funcionava onde todas as outras falhavam, como multiplicou o rendimento dos acampamentos e do que a transformou em uma peça-chave da história ferroviária. A protagonista é a Shai, uma locomotiva que não se parecia com nada conhecido. Seu maior mérito não foi correr, e sim avançar com precisão absoluta em trilhos que se dobravam, afundavam ou estavam apoiados sobre troncos. Enquanto uma máquina convencional patinava no primeiro desnível, a Shai entregava força igual para cada eixo, mantendo tração mesmo em rampas que superavam com folga os limites aceitos pelos engenheiros da época. Essa capacidade permitia algo impensável: operar o ano inteiro, mesmo quando a chuva transformava os caminhos em lama e os animais já não conseguiam trabalhar. Antes da Shai, os acampamentos dependiam do inverno. Só quando o solo congelava, os trenós conseguiam mover madeira. Quando chegava a primavera, tudo parava. A produção caía, os custos subiam e um clima um pouco mais quente podia arruinar uma temporada inteira. Tentar substituir os trenós por locomotivas tradicionais parecia lógico, mas a ideia batia de frente com a realidade. Os chassis rígidos levantavam rodas nas curvas, as pancadas do pistão danificavam os trilhos e a falta de tração fazia com que até um trem vazio ficasse atolado. Cada tentativa terminava em consertos, prejuízos e frustração. Nesse momento crítico, aparece um homem que não vinha do mundo ferroviário. Ele vinha da floresta, de ver a madeira se acumulando sem saída. Observou algo simples: os vagões conseguiam girar graças aos truques, mas a locomotiva não. E notou algo ainda mais importante: embora houvesse força disponível, ela não chegava a todas as rodas. Essa combinação levantou uma possibilidade nova. E se uma locomotiva pudesse se comportar como os vagões, mas com potência distribuída para cada eixo? O primeiro protótipo era básico. Ele servia apenas para responder a uma pergunta: o conceito funciona? Funcionou o suficiente para permitir que o projeto avançasse. A partir daí começou uma sequência de melhorias guiadas por testes reais, não por teorias. Correntes que se rompiam, correias que se desgastavam, peças que precisavam ser refeitas. Cada falha mostrava exatamente o que precisava mudar. E cada ajuste aproximava a ideia de uma máquina capaz de operar em condições extremas. O ponto decisivo veio quando a transmissão por engrenagens provou que conseguia distribuir força constante, independentemente das irregularidades do terreno. Com esse sistema, cada roda recebia potência direta e estável. A locomotiva deixava de depender da perfeição do traçado e passava a depender de si mesma. Já não importava se o trilho estava desnivelado ou se a curva parecia um erro de projeto. Ela simplesmente seguia em frente. Para os engenheiros tradicionais, aquilo era quase uma heresia. Um motor montado na lateral, uma transmissão exposta, um desenho assimétrico que quebrava todas as regras conhecidas. Para eles, uma locomotiva precisava ser equilibrada, elegante e rápida. A Shai era prática, flexível e lenta. Esse contraste a transformou em motivo de zombaria dentro do setor, mas em uma solução indispensável para quem realmente vivia da floresta. Os madeireiros não buscavam estética, buscavam resultado. E a Shai entregou isso desde o primeiro dia. Subia rampas que outros trens nem ousavam tentar. Fazia curvas absurdamente fechadas sem perder contato com os trilhos. Trabalhava na lama, na neve, sob chuva e em solo solto. E, mais importante de tudo, mantinha a produção ativa quando antes tudo ficava paralisado por meses. Essa diferença mudou completamente a economia dos acampamentos. Foi possível manter os reservatórios das serrarias cheios, evitar paradas sazonais e reduzir custos ao mínimo.
Cada viagem representava dinheiro recuperado, e cada curva vencida ampliava as áreas disponíveis para extração. A máquina que a engenharia formal desprezava se tornou a ferramenta que salvou um setor inteiro. E antes de continuar, faça uma pausa rápida, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é só o começo do vídeo. Ainda tem muita coisa para descobrir, e pouquíssimos canais continuam trazendo conteúdo tão detalhado sobre essas locomotivas. Seu apoio é o que permite que a gente continue criando vídeos como este. Quando a Shai começou a se espalhar pelos primeiros acampamentos, seu verdadeiro potencial apareceu longe dos desenhos técnicos e das teorias. Os operadores perceberam que a máquina não apenas resolvia problemas de tração, ela transformava a própria forma de construir ferrovias em regiões remotas. Até então, qualquer trilho em meio à floresta exigia um nível de precisão que consumia tempo e dinheiro. Com essa locomotiva, o traçado deixou de ser um obstáculo e passou a ser uma ferramenta moldável. As equipes começaram a estender linhas temporárias para a área, onde o corte avançava semana após semana. Eram trilhos pensados para durar apenas o necessário, sem reforços permanentes, mas suficientes para sustentar o peso da produção diária. A Shai percorria esses ramais sem reclamar, permitindo que as toras chegassem à serraria sem depender de animais, estradas provisórias ou equipamentos adicionais. Esse padrão de trabalho criou um modelo operacional totalmente novo. A ferrovia deixou de seguir um mapa fixo e passou a acompanhar o crescimento do acampamento, como se fosse uma extensão móvel da própria floresta. Isso teve um impacto profundo na organização interna. Os responsáveis deixaram de planejar temporadas inteiras em função do clima e passaram a avaliar a produção em ciclos mais constantes. Cada decisão sobre onde cortar, quando mover equipamento, ou como distribuir a mão de obra se apoiava na confiabilidade da locomotiva. Pela primeira vez, a administração de um acampamento podia projetar resultados com uma margem realista, sem depender de condições externas imprevisíveis. Esse nível de controle chamou a atenção de indústrias fora do setor madeireiro. Empresas de mineração, construtoras de linha secundária e operadores de obras públicas começaram a analisar relatórios vindos das florestas. Identificaram um padrão claro. A máquina não se destacava pela velocidade, e sim pela continuidade. E essa continuidade era exatamente o que muitos projetos precisavam para manter operações em áreas desafiadoras, onde os modelos tradicionais só funcionavam em trechos muito específicos. Os primeiros testes fora do ambiente florestal aconteceram em rotas com longas rampas e carga mineral pesada. A locomotiva demonstrou que sua distribuição de potência permitia subidas contínuas sem manobras extras. Essa estabilidade reduzia riscos, eliminava recuos perigosos e encurtava tempos operacionais sem comprometer a segurança. Esses resultados impulsionaram novos pedidos e levaram os fabricantes a estudar versões mais robustas, capazes de suportar jornadas intensas em terrenos áridos ou pedregosos. A cada nova adaptação, a Shai se afastava ainda mais de sua origem improvisada. Começou a ser produzida em configurações específicas para diferentes regiões. Algumas versões incorporavam tanques maiores para operar por horas sem reabastecimento. Outras priorizavam estruturas reforçadas, pensadas para suportar vibrações constantes ao trabalhar sobre solos irregulares. A locomotiva se transformava em uma plataforma modular, ajustável a condições que antes obrigavam a descartar projetos inteiros. Esse crescimento coincidiu com uma transição histórica no transporte industrial. Muitas empresas pequenas, incapazes de arcar com o custo de uma infraestrutura ferroviária de alto nível, buscavam alternativas que permitissem aumentar o rendimento sem assumir investimentos excessivos. A Shai cumpria exatamente esse papel. Permitia instalar linhas com preparação mínima e extrair o máximo delas, sem que o terreno impusesse limites rígidos. O resultado foi uma demanda que superou até as previsões mais otimistas. Os fabricantes passaram a receber pedidos não apenas de setores diferentes, mas também de países com geografias radicalmente distintas daquelas florestas onde a locomotiva havia nascido. Cada nova encomenda trazia um desafio geográfico próprio, e cada desafio reforçava a reputação da máquina como uma solução confiável onde nada mais funcionava.
O próximo grande salto estava prestes a acontecer, impulsionado por regiões em que a altitude, umidade e instabilidade do terreno exigiam um tipo de locomotiva ainda mais especializada. A Shai estava pronta para provar que sua história não se limitaria a um único continente nem a uma única indústria. As primeiras operações em áreas de alta montanha marcaram um ponto de virada. Nessas regiões, variações bruscas de pressão atmosférica afetavam a caldeira, e mudanças de temperatura alteravam o comportamento do vapor em questão de minutos. Os operadores precisavam de uma locomotiva capaz de manter um ritmo constante mesmo quando o ambiente interferia diretamente em seus parâmetros internos. A Shai demonstrou que conseguia se adaptar sem obrigar o redesenho completo das rotas nem exigir equipamentos adicionais. Nessas linhas, os trens enfrentavam subidas contínuas por vários quilômetros, combinadas com curvas encadeadas construídas sobre terraços estreitos. Cada plataforma oferecia espaço mínimo para a via, e qualquer locomotiva dependente de uma estrutura rígida era forçada a reduzir carga ou aumentar manobras. A distribuição uniforme de esforço nos eixos da Shai permitiu que trens relativamente longos atravessassem esses trechos sem perda de controle. Esse comportamento surpreendeu os maquinistas, acostumados a compensar constantemente as variações de aderência em máquinas de bielas. Enquanto isso, em regiões úmidas onde a vegetação avançava rapidamente sobre os trilhos, a locomotiva revelou outra vantagem inesperada. A suavidade do giro dos eixos reduzia o deslocamento lateral da via. Isso permitia operar por mais tempo, sem necessidade de limpar cada trecho diariamente. As equipes de manutenção observaram que a estabilidade da transmissão diminuía o desgaste prematuro em áreas onde a umidade enfraquecia a base do traçado. Embora não resolvesse definitivamente o problema climático, essa característica prolongava a vida útil dos trilhos improvisados e reduzia períodos de inatividade. A expansão internacional levou os fabricantes a documentar com precisão o desempenho de cada modelo. Foram registradas variações de rendimento em encostas vulcânicas, terrenos argilosos, solos graníticos e rotas que cruzavam desfiladeiros por pequenas plataformas reforçadas. Essas informações alimentaram um processo contínuo de aprimoramento. A partir delas, ajustaram-se relações de engrenagem, refinaram-se sistemas de lubrificação e otimizaram-se componentes para aumentar a resistência em ambientes abrasivos. Com esse nível de detalhamento, os catálogos passaram a apresentar algo inédito até então: versões projetadas para condições específicas. Algumas unidades incorporavam caldeiras preparadas para operar com água de baixa qualidade, comum em regiões isoladas onde as fontes naturais tinham alto teor mineral. Outras incluíam sistemas aprimorados para lidar com oscilações de pressão em altitudes pouco usuais para uma ferrovia industrial. Essas mudanças não apenas ampliaram o alcance da máquina, como consolidaram sua reputação como uma ferramenta capaz de se adaptar a praticamente qualquer cenário operacional. Em paralelo, a relação entre operador e locomotiva evoluiu. A maioria dos trens da época exigia um longo período de aprendizado para dominar técnicas específicas de condução. A Shai, por outro lado, oferecia uma resposta mais progressiva, reduzindo a curva de formação de novos maquinistas. Isso permitiu que projetos de obra, explorações isoladas e empresas com poucos recursos técnicos incorporassem mão de obra local, sem depender de especialistas vindos de grandes centros ferroviários. A acessibilidade operacional tornou-se um argumento decisivo na escolha desse tipo de locomotiva frente a alternativas mais complexas. Em alguns países, a introdução da Shai transformou rotas históricas. Caminhos que antes dependiam de caravanas de mulas ou de barcaças sazonais passaram a integrar redes ferroviárias leves. Isso acelerou trocas comerciais, reduziu tempos de transporte e possibilitou o armazenamento de mercadorias em pontos estratégicos, longe de áreas alagáveis ou instáveis. A ferrovia deixou de ser uma infraestrutura restrita a regiões com grandes investimentos e passou a ser uma ferramenta flexível, aplicável a ambientes que antes ficavam fora de qualquer planejamento logístico. O surgimento dessas novas rotas atraiu a atenção de engenheiros estrangeiros, que viajaram para observar a locomotiva em operação.
Eles buscavam entender como um projeto tão distante do cânone ferroviário havia conseguido se estabelecer em continentes completamente diferentes. Analisaram a interação entre engrenagens e eixos, o comportamento dos cilindros verticais e a distribuição de peso entre os truques. Muitos esperavam encontrar limitações graves que justificassem a rejeição inicial da indústria. Em vez disso, registraram um padrão consistente de eficiência em contextos onde outros modelos simplesmente não conseguiam operar. Esse interesse técnico impulsionou a criação de manuais mais completos e protocolos padronizados para calibrar cada componente. Pela primeira vez, a locomotiva deixou de depender apenas de intuição ou experiência empírica para ser operada. Foram estabelecidas diretrizes claras para ajuste de válvulas, manutenção da linha de transmissão, inspeção de pontos de lubrificação e verificação periódica do estado dos eixos. Esses avanços elevaram a confiabilidade da máquina mesmo em regiões com recursos limitados, consolidando sua presença em operações de longa duração. Mas a expansão não parou aí. O crescimento comercial da locomotiva abriu um novo capítulo, impulsionado por empresas que precisavam transportar cargas ainda maiores, enfrentar rotas mais exigentes e sustentar um ritmo de trabalho que poucas máquinas da época conseguiam manter por anos consecutivos. O aumento da demanda levou os fabricantes a revisar seus métodos de produção. Até então, cada locomotiva era montada de forma quase artesanal, ajustada manualmente para atender às necessidades do cliente. Porém, os pedidos vindos de setores com cargas mais pesadas exigiram a implementação de processos de montagem mais rigorosos e precisos. Cada modificação passou a ser documentada, tolerâncias foram padronizadas e os tempos de fabricação otimizados, sem comprometer a robustez característica do projeto. Essa evolução também transformou os testes antes da entrega. Já não bastava verificar se a locomotiva se movia de forma regular. Ela passou a ser submetida a ciclos prolongados de esforço, frenagens repetidas, simulações de variação de pressão e deslocamentos com lastros específicos para avaliar estabilidade em diferentes configurações. Esses testes permitiram identificar padrões de desgaste que, corrigidos a tempo, aumentaram significativamente a vida útil dos componentes essenciais. Foi nesse período que surgiram modelos preparados para puxar composições mais longas. Pontos estruturais foram reforçados, a capacidade das caldeiras aumentada e os sistemas de transmissão aprimorados para manter um comportamento estável mesmo sob tração superior àquela enfrentada nas florestas ou nas primeiras operações de mineração. A locomotiva superou, assim, limites que muitos engenheiros consideravam intransponíveis para sistemas de engrenagens da época. Enquanto isso, as empresas operadoras começaram a reorganizar sua logística interna. Algumas adotaram estações de serviço móveis para abastecer água e combustível em pontos estratégicos, reduzindo tempos de espera e permitindo jornadas contínuas. Outras incorporaram oficinas portáteis para realizar ajustes menores, sem necessidade de retornar aos centros principais. Essas soluções multiplicaram a eficiência de projetos dependentes de um fluxo constante de materiais. Em regiões com infraestrutura limitada, a locomotiva ofereceu outra vantagem decisiva: a capacidade de operar em linhas recém-implantadas sem exigir grandes investimentos em aterros ou estruturas estáveis. Esse fator foi essencial para projetos de expansão econômica em países que buscavam conectar áreas rurais a centros urbanos em crescimento. A locomotiva de engrenagens permitia iniciar operações em questão de dias, e não meses, favorecendo iniciativas locais e governamentais que demandavam resultados imediatos. A presença da Chá em projetos de transporte em larga escala também despertou interesse em seu desempenho sob condições ambientais extremas. Em regiões áridas, onde poeira fina penetrava facilmente nos mecanismos, foram desenvolvidos sistemas adicionais de proteção para preservar a lubrificação e evitar abrasão precoce. Em áreas com invernos rigorosos, condutos e válvulas foram adaptados para garantir fluxo estável mesmo com quedas bruscas de temperatura. Cada adaptação acrescentava conhecimento a uma base técnica cada vez mais sólida em torno do projeto. Alguns operadores passaram a testar configurações com duas locomotivas para movimentar trens de grande tonelagem em trajetos longos.
A sincronização entre as unidades mostrou-se mais estável do que o esperado, abrindo caminho para projetos com capacidades logísticas muito superiores às disponíveis em décadas anteriores. Nessas operações, a condução exigia preparo específico, e os maquinistas precisavam coordenar ajustes com precisão para evitar tensões excessivas nos engates. Com o tempo, essas práticas foram refinadas até se tornarem procedimentos padronizados em diferentes regiões. À medida que a escala das operações aumentava, ficou claro que a locomotiva não era apenas uma peça útil de maquinaria industrial, mas uma ferramenta estratégica. Sua confiabilidade reduzia imprevistos, facilitava a expansão territorial e permitia que empresas assumissem compromissos de entrega mais rigorosos. Essa combinação levou diversos governos a incorporar essas unidades em programas de desenvolvimento interno, voltados ao fortalecimento de atividades produtivas dependentes de transporte regular em áreas de difícil acesso. O reconhecimento internacional logo apareceu em publicações técnicas e feiras especializadas. A locomotiva deixou de ser vista como uma solução exótica para contextos marginais e passou a ser considerada um exemplo de engenharia capaz de resolver problemas reais em geografias muito diferentes. Esse reconhecimento atraiu o interesse de instituições acadêmicas, que passaram a estudar seu funcionamento para entender como uma máquina relativamente compacta conseguia manter eficiência tanto em longas rampas quanto em trechos planos com cargas densas. Essa combinação de interesse acadêmico, expansão comercial e adaptações sucessivas preparou o terreno para a fase seguinte. Uma etapa em que a locomotiva enfrentaria exigências superiores a qualquer desafio anterior e demonstraria por que seu legado permanece relevante até hoje. O avanço de projetos em grande escala levou a locomotiva a cenários em que a regularidade operacional era tão importante quanto a potência. Em linhas industriais dedicadas ao transporte contínuo de materiais pesados, os operadores precisavam de máquinas capazes de manter uma cadência estável durante turnos prolongados. Nesse contexto, a estabilidade mecânica tornou-se central. As chás destinadas a essas operações incorporaram ajustes que otimizavam a circulação de vapor, a gestão térmica e a precisão dos acoplamentos, permitindo longas jornadas sem interrupções inesperadas. Essas melhorias provocaram uma mudança significativa na organização do centro de produção. Pela primeira vez, algumas empresas passaram a planejar ciclos produtivos diretamente em função do transporte ferroviário. A locomotiva passou a atuar como elemento de sincronização, permitindo estimar tempos de deslocamento com precisão superior à de outros meios. Esse nível de coordenação viabilizou operações que exigiam continuidade absoluta, como cadeias de suprimento ligadas a fornos, fundições de plantas de processamento que não podiam ser interrompidas sem comprometer o desempenho global. A expansão de infraestruturas mais complexas levou ao estudo da interação entre locomotivas de engrenagem e vagões especializados. Foram desenvolvidas plataformas reforçadas para cargas volumosas, vagões com distribuição de peso cuidadosamente calibrada e soluções que espalhavam tensões de forma uniforme ao longo da composição. Essas configurações permitiram transportar máquinas pesadas, módulos de construção e equipamentos industriais que antes só podiam ser deslocados por comboios dedicados ou transporte fluvial. Paralelamente, avaliou-se o desempenho da locomotiva em operações de apoio e resgate. Algumas empresas utilizaram unidades adaptadas para remover trens imobilizados, transportar componentes críticos até regiões isoladas ou atuar em trechos danificados por eventos climáticos extremos. A precisão da transmissão facilitava manobras em espaços restritos, e a capacidade de movimentar cargas com incrementos mínimos reduzia o risco de instabilidade em vias comprometidas. Isso proporcionava uma margem operacional que outras locomotivas não conseguiam oferecer em situações emergenciais. A confiabilidade demonstrada em contextos tão diversos gerou um efeito inesperado. Instituições passaram a documentar o comportamento dessas locomotivas como referência técnica. O objetivo não era analisá-las apenas sob um viés histórico, mas compreender a lógica por trás de seu desempenho consistente. Esses estudos destacaram a relação entre flexibilidade estrutural,
controle mecânico e capacidade de adaptação. A SHAI tornou-se, assim, um parâmetro de comparação para avaliar tecnologias destinadas a operar além dos padrões ferroviários convencionais. Em setores emergentes, especialmente aqueles dependentes de transporte intermitente, mas de alta demanda, essas locomotivas ofereceram uma solução que permitia reajustar rotas sem interromper a produção. Alguns operadores implementaram ramificações dinâmicas que podiam ser ativadas ou desativadas conforme as necessidades diárias. A locomotiva mantinha o mesmo desempenho tanto em trechos recém-abertos quanto em seções consolidadas, possibilitando um nível de flexibilidade operacional que transformou a forma de planejar sistemas logísticos inteiros. A diversificação de funções levou ao desenvolvimento de programas de treinamento específicos para explorar todo o potencial de cada unidade. Os maquinistas aprenderam a controlar o vapor com maior precisão, adaptar a condução a diferentes configurações de engrenagens e utilizar variações mínimas de pressão para manter estabilidade em manobras complexas. Com o tempo, essas práticas se difundiram entre operadores de vários países, formando uma comunidade técnica que compartilhava procedimentos e aprimorava continuamente os métodos de operação. No meio desse crescimento, surgiu também o interesse de empresas de engenharia pesada. Essas companhias passaram a avaliar a integração de locomotivas de engrenagens no deslocamento interno de componentes durante a montagem de grandes estruturas. A regularidade do movimento e a capacidade de operar em traçados compactos permitiam transportar peças de grande porte entre diferentes áreas de construção, sem a necessidade de modificar o terreno. Essa versatilidade abriu caminho para projetos que combinavam ferrovia industrial com montagem modular em larga escala. Todos esses avanços consolidaram a locomotiva como uma ferramenta essencial, muito além dos contextos florestal, minerador ou agrícola. A SHAI tornou-se um exemplo prático de como um projeto fora do padrão podia se transformar em um pilar do desenvolvimento industrial de regiões inteiras, sem depender de infraestrutura cara nem de condições ideais de operação. Em uma época em que cada setor industrial buscava soluções capazes de se adaptar a cenários em constante mudança, a locomotiva demonstrou que flexibilidade mecânica podia ser tão importante quanto potência ou velocidade. Sua capacidade de manter desempenho estável em ambientes extremamente variados a transformou em uma referência técnica cujo impacto continua presente em áreas onde a adaptabilidade é o fator decisivo para o sucesso. E antes de encerrar o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que continuemos trazendo vídeos tão detalhados assim, inscreva-se no canal, deixe seu like e acompanhe a gente no próximo vídeo.